Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. E hoje nós vamos conversar a respeito do sistema imunológico, mas antes temos alguns avisos. Vamos lá. Primeiro, em relação ao aplicativo. E eu estou sempre pedindo aqui a vocês que já estão acessando, já estão entrando nesse momento ao vivo, explica lá para os amigos, na escola, fala como vocês estão conseguindo, digam se estão gostando, né? E convide mais amigos a participarem da nossa aula. E no caso do aplicativo, nós temos aí 2 QR Codes, para iOS e para Android, que é interessante que vocês, né, mostrem para os amigos também, que sempre no início da aula nós estamos colocando aqui. E aí é só apontar a câmera de vocês, baixar o aplicativo e vir para a aula conversar conosco ao vivo, fazendo perguntas, respondendo os questionamentos que nós fazemos aqui também. E além de mais, se você quer rever essa aula, você tem também um aplicativo e tem o YouTube, onde no YouTube vocês vão poder também utilizar o chat, que a gente está sempre olhando, respondendo, não é? O que vocês estão questionando e também gostando de alguns comentários que vocês vêm fazendo. E para que a nossa aula, ela possa atingir o maior número, nós temos aí o nosso intérprete de Libra, que está aproximando, através de todos esses movimentos, está tentando colocar para vocês a nossa aula e vocês devem se esforçar. Pede ajuda a quem está próximo também, se por acaso ainda assim tiver dificuldade. Então, aí nós vamos começar a nossa aula falando desse dia de hoje. Então, em relação ao dia de hoje, é um dia muito especial no que diz respeito à saúde mundial. Nós estamos diante do 1º de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a AIDS, E aqui eu coloco para vocês que o preconceito ainda é o pior sintoma. E em relação aí à questão da AIDS, eu trouxe para vocês alguns dados, Segundo a Unicef, a cada 2 minutos uma criança é infectada. Então, aqui eu estou chamando a atenção não só dos adultos, por falta de alguns cuidados, de algumas prevenções, mas também as crianças estão sendo infectadas. Também vi durante esta semana, em pesquisa, que a Anvisa está desenvolvendo aí um novo medicamento, E a Anvisa está apostando muito nesse medicamento, que é uma dose única. E aqui em Recife, nós temos 2 centros, que tanto é o Governo de Barros, como o Lessa de Andrade, que são policlínicas que estão aí prontas para fazerem os testes. É muito importante a gente procurar. Então, estão aí no mês de dezembro inteiro, com uma programação mais estendida e que vocês devem conversar. Fala aí para os adultos da casa de vocês, fala lá na escola também a respeito da questão da AIDS, A questão ainda de um problema muito sério que atinge aí a tantas pessoas. E ainda mais, como eu trouxe para vocês, a cada 2 minutos, segundo a Unicef, uma criança está sendo infectada. Isso é muito sério, pessoal. É um número muito alto. Então, vale aí a gente também falar a respeito da busca pelo diagnóstico. Então, hoje eu estou falando aqui em relação a diagnóstico. Diagnosticar para poder cuidar das pessoas do seu entorno, Vamos dizer assim, eu já estou infectada, então agora eu preciso proteger quem está ao meu lado, quem se aproxima de mim, ok? Mas vamos lá. Nós vamos conversar hoje sobre o nosso sistema imunológico. Esse sistema imunológico que tem aí a função. Eu já venho falando a respeito desse sistema quando eu trabalhei com vocês com o sistema cardiovascular, onde eu falava para vocês que em relação ao sangue, que lá no sangue nós temos os leucócitos, os glóbulos brancos, que é a grande defesa do nosso corpo. E aí, nesse tema sistema imunológico, eu fiz uma divisão. Hoje nós vamos conhecer os órgãos, em relação a esse sistema imunológico, tanto a parte de anatomia como de fisiologia. Então, hoje esse nosso momento é um momento bem teórico, é um momento onde a gente vai ouvir muitas informações a respeito. E no próximo encontro, nós vamos conversar sobre doenças, vacinas e também a parte de medicamento. Talvez essa parte que vocês gostam mais, porque é uma parte que a gente traz exemplo, onde vocês também vão parar para refletir em relação a alguns sintomas, E também, mais uma vez, falando aqui de vacinas. Mas vamos conversar a respeito desse sistema imunológico.
Para começarmos, eu estou trazendo aí um lembrete, né? Vamos relembrar a questão do sangue. E aí eu estou trazendo que o sangue é formado por um tecido conjuntivo, que em outras aulas, essa informação, né, causou um pouquinho aí vamos dizer assim, alguém se atrapalhou e achando que não, o sangue não era um tecido, e a gente diz que tecido é um conjunto de células que realizam uma função específica. E aqui a questão da responsabilidade ou função do sangue, que é transportar nutrientes, né? É transportar gases respiratórios e realizar a defesa do nosso corpo. Hoje nós vamos ver que esse sangue ele tem um limite, ele chega até um determinado ponto. E aí, depois daquele ponto, ele precisa de ajuda de um outro sistema, que aí nós vamos contar com o sistema imunológico. Por quê? O nosso sangue consegue chegar até os órgãos, mas ele não consegue chegar até as células. É preciso que venha uma outra substância, um outro líquido, né, que consiga aí distribuir. Então, chegando agora para a gente começar mesmo a falar a respeito do sistema imunológico. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque são muitas informações, mas essas informações, elas são, vamos dizer assim, muito importantes para a gente entender a questão de doenças, entender o funcionamento de vacinas e até mesmo de alguns medicamentos. Então, vamos lá. O sistema imunológico é um sistema responsável pela defesa do organismo e contra a ação de agentes patogênicos. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora a respeito desse primeiro conceito que eu estou trazendo para vocês. Então, ele é responsável pela defesa do nosso corpo, veja que interessante. E ele tem uma função muito importante, que ele vai agir aí contra os agentes patogênicos. A gente vai ver que agentes patogênicos são todos aqueles que causam doença, os causadores de doença. Então, o sistema imunológico, que eu já brinquei com vocês também, dizendo que ele é a defesa do nosso corpo. Ou seja, é um batalhão, não é? É um conjunto de soldados que estão sempre a postos para nos defender. Mas é importante também sabermos que nós precisamos alimentar bem, nós precisamos dar condições para esse sistema poder funcionar. E através de uma alimentação saudável, através também de uma atividade física, que nós vamos ver que esse sistema vai ter condições de funcionar. E ainda também a questão da água, gente, vamos colocar também a água, é importante aí o bom funcionamento desse sistema. Na continuação, eu já trago aqui para vocês um questionamento. Olha o que eu estou perguntando a vocês. Como cada célula de nossos órgãos recebe e elimina substância? E aí eu estou perguntando, é pelo sangue ou é pela linfa? Então aí, será que vocês vão saber responder? Então a pergunta não é em relação a órgão, é em relação às células do nosso corpo. E nas células aí, eu estou perguntando, será que é o sangue que vai distribuir aí, ó, tanto receber, né, levar para até as células, como também retirar delas? O que é que vocês acham? Eu vou chamar a professora Cláudia para ela dizer para a gente como é que está esse chat e também para ver se já tem alguém respondendo. Professora Isabel, nosso chat aqui está uma participação muito grande dos nossos alunos. Nós temos Adna, nós temos Sofia, Igor, Rayane, João. Então, todos aqui estão interagindo já desde o primeiro momento que nós começamos nossa aula. João chegou um pouquinho atrasado, mas está dando tempo da gente responder. Mas até agora eu estou esperando, ninguém respondeu qual é a resposta. Se é letra A, vocês coloquem letra A. Se é B, vocês coloquem a letra B. Então, se vocês acharem que é o sangue, coloquem letra A. Se achar que é a linfa, coloquem letra B. Estou esperando aí vocês, tá certo? Pois é, vamos continuar. Veja que a professora Cláudia colocou. Talvez no decorrer da minha fala aqui, eu já comece a apresentar respostas. Vamos lá? Então, mais uma vez, trazendo para vocês essa questão aí do conceito do sistema linfático. É um conjunto complexo de órgãos linfóides, tecidos, vasos e ductos, que se distribui por todo o corpo. Então, vamos ver aí, né, que dentro desse conceito, vamos conversar um pouquinho, que dentro desse conceito eu estou colocando complexo.
Por que será que eu estou colocando? Então, a gente vai ver aí que esses órgãos, eles têm uma função, né, bem diferenciada dentro do nosso corpo. A questão da complexidade é que a gente vai dizer assim, como é que ele faz isso? É uma curiosidade muito grande. Mas a professora Cláudia está dizendo que tem resposta. Vamos lá, Cláudia, dá aí a resposta dos alunos. Nós já temos respostas aqui. Rayane diz que é o sangue, não é? Letra A. Mateus, letra A. Mateus está chegando atrasado, mas chegou. E Sofia, letra A, professora. 3 citaram letra A. Vamos conversar sobre isso. Então, no decorrer da aula, vocês vão ver se acertaram, já que todos colocaram aí letra A. Olha, então, o sistema linfático, eu estava falando da complexidade, né? Porque muitas vezes eu dizia assim, puxa vida, é um órgão tão grande e ele só faz isso. Será que isso que ele está fazendo realmente é tão simples? Por isso que a gente vai falar aí nessa questão de complexidade. E aí, mais uma vez, então, a gente vai dizer agora por que ele é complexo. O sistema linfático é formado por uma complexa rede de células, vasos, né, tecidos e órgãos que desempenham variadas funções. E aqui nesse esqueminha que eu coloquei para vocês, né, eu acredito que vocês devem perceber esse emaranhado aí, diferente agora dos vasos, né, que nós vimos na circulação. Esses vasos ainda apresentam pequenos nódulozinhos no decorrer aí do corpo, principalmente em alguns pontos específicos. Então, a gente vai conversar sobre ele e ver essa questão desse emaranhado. E aí, na composição temos, então, vamos dizer, esse conjunto aí tão complexo e que vocês estão observando, é importante que vocês vejam que esses rabiscos representam, né, os vasos. E em alguns pontos a gente vai ver como se fossem pequenas bolinhas, né? Percebam aí, né, a questão aí, coloquei para parar o vídeo, para a gente poder prestar atenção nesses pontinhos. E aí a gente sabe que esse sistema ele é formado por células de defesa, que são os leucócitos, também conhecido como os glóbulos brancos, e a questão de órgãos linfáticos, né, que a gente vai ver aí que órgãos são esses. E a linfa, né, que é esse líquido. E agora talvez eu esteja dando já um spoilerzinho em relação à resposta. A linfa, ela tem a função de chegar em muitos pontos do nosso corpo, pontos bem minúsculos. Não sei se alguns de vocês com essa dica vão rever aí a questão. Então, vamos lá. Funções do sistema linfático. Então, é muito importante saber que, além da defesa, o que é que esse corpo também, esse sistema também tem função em relação ao nosso corpo. Primeiro, é que ele produzir e amadurecer as células de defesa do organismo. Então, a gente vai partir da produção dessas células. Então, esse sistema é capaz de amadurecer. As células já estão sendo produzidas, a gente vai ver daqui a pouco qual é o órgão responsável, e ele ajuda na produção e também a amadurecer essas células de defesa do nosso organismo. Outra coisa, drenar e filtrar o excesso de líquido do nosso corpo. Então, é algo bem interessante, porque eu estou agora entre as células. Então, ali eu não tenho um vaso sanguíneo. Então, eu preciso que esse sistema faça essa drenagem. Eles retirem lá desse espaço entre as células, espaço intercelular, e aí para devolver para o vaso sanguíneo, para o vaso linfático, e depois chegar aos vasos sanguíneos. Outra coisa, encaminhar o excesso de líquido para a corrente sanguínea. Então, além dessa defesa tão especial, o sistema linfático tem também essas funções, né? Muito importante, amadurecer, drenar e encaminhar os excessos. Vamos continuar. Agora a gente vai para um outro questionamento. Nem todos os vasos do nosso corpo circula sangue. Eu estou colocando aí uma frase. E vocês vão ter que julgar se essa frase é verdadeira ou falsa. Então, a frase é essa. Nem todos os vasos do nosso corpo circula sangue. Verdadeiro ou falso esse questionamento? Eu vou chamar a professora Cláudia para ela dizer, né, como é que vocês vão responder e como é que está esse chat aí, professora Cláudia? Eles estão bem atentos, professora, aqui. E aí vocês vão colocar a resposta. Se vocês acharem que é verdadeira essa afirmação, que nem todos os vasos do nosso corpo circula sangue, vocês colocam letra A. Se você achar que é uma afirmação que a professora Isabel está dizendo, se essa afirmação é verdadeira. E se você achar que é falsa,
você coloca a letra B. Eu já tenho aqui uma resposta de João. João acha que você está falando a verdade, professora, que é uma questão verdadeira, que nem todos os vasos do nosso corpo circula sangue. É a primeira resposta aí, João. Mateus já está colocando que é falsa essa sua afirmação. E aí, vamos ver aí, nosso chat está bombando aí com as hipóteses deles aí. Vamos lá. Temos ainda que confirmar a primeira e agora já temos essa segunda, né? E aí nós vamos sair aí desse questionamento e vou falar agora da linfa, né? Será que agora, com essa explicação, alguns de vocês vão mudar de ideia a respeito da primeira questão? Olha o que diz sobre a linfa. É o líquido que percorre através da circulação linfática, geralmente originado do extravasamento do líquido da corrente sanguínea para o tecido ao redor das células. Então, agora eu estou diante de um líquido, né? Que agora não é mais o sangue, agora eu estou falando da linfa, que essa linfa, a gente vai ver também que ela é formada a partir daquele líquido do plasma, né? Que vai chegar aí ao sistema linfático e que ele vai poder circular, né? E foi originado lá na corrente sanguínea, por isso que eu estou dizendo que ele é formado a partir do plasma. Mas vamos continuar. Vamos agora para os vasos linfáticos, né? Os vasos linfáticos entram em contato com as células do organismo e captam líquidos à medida que levam a linfa para o coração, crescem e formam os vasos linfáticos maiores e ductos. Eu acho que agora, com essas duas informações, a gente vai dar conta dos dois questionamentos que eu fiz. Vejam. Então, aí eu tenho os vasos linfáticos. São os vasos linfáticos que entram em contato com as células. Vejam bem. Então, se eles são vasos linfáticos, aquela frase que eu coloquei anteriormente, que falava que os vasos não circula apenas sangue, que existe outro tipo de líquido. Então, para quem, vou voltar aqui, para quem colocou que nem todos os vasos do nosso corpo circulam sangue, colocou letra A, verdadeira, acertou. Por quê? Porque aí a gente viu agora que existem vasos, que são os vasos, né, em relação aí ao sistema cardiovascular, e esse agora que eu estou falando, que são os vasos linfáticos, onde circula a linfa, né? Esse líquido, que agora não é mais avermelhado, né, que é claro, quase transparente, que foi originado a partir do plasma. Então, é muito importante parar um pouquinho para pensar. E aí também vem aquele questionamento, né? A primeira pergunta, onde diz que como cada célula do nosso corpo, ela recebe, né, os nutrientes, como é que elas colocam, elas mandam para fora delas aquilo que não serve mais ou está em excesso, como é que ela recebe e elimina a substância. Então, aí está. Então, quem vai fazer isso é a linfa e não o sangue. Então, quem respondeu naquele primeiro, que era sangue, né? Agora está refazendo a resposta, né? Eu acredito que agora aprendeu que os vasos linfáticos é quem entra em contato com as células do organismo e, à medida que eles captam líquidos, eles também estão levando aí nutrientes, né? E vão voltar a deixar tudo isso que foi retirado da célula na corrente sanguínea, lá nos capilares, lá na parte mais fininha aí dos vasos do sistema cardiovascular. Vamos continuar. Os ductos linfáticos. Então, nós falamos de alguns vasos, agora a gente vai para esses ductos. São grandes canais conhecidos como ducto torácico e ducto linfático direito, onde deságua a circulação linfática antes de atingir a corrente sanguínea. Então, como eles são canais maiores, é eles que vão entrar em contato com os capilares, né? Para poder desagar, para poder levar para o sistema cardiovascular aquilo que foi retirado das células, dos tecidos de cada órgão, ok? Então, vimos aí os ductos linfáticos. Agora, nós vamos ver que existem órgãos linfáticos. E esses órgãos, eles têm função muito importante e cada um desempenha o seu papel. Diz assim aqui essa informação, como eu prometi a vocês, é uma aula com bastante, né? Bastante texto e vale a pena reler, rever essa aula para ver essas informações. Vamos lá? Vamos ler esse texto?
Os órgãos linfáticos são órgãos espalhados ao longo do trajeto dos vasos linfáticos, que apresentam variados tamanhos, estruturas e funções, e podem ser estimulados sempre que há infecção ou inflamação. Então, aí agora nós estamos vendo que esses órgãos, eles são muito importantes, eles estão, vamos dizer assim, no trajeto dos vasos linfáticos, são órgãos que estão nos trajetos dos vasos linfáticos, eles têm que ter comunicação, né? Apresentam tamanhos e locais também aí diferentes, né? E a função é sempre estimular aí a questão de ajudar o nosso corpo em relação a uma infecção, né? A uma inflamação no nosso corpo. Então, vejam aí a importância, a gente vai ver rapidinho cada um deles. O primeiro é o timo, né? E o timo é uma glândula localizada na parte superior do tórax, que tem a função de desenvolver e proliferar os linfócitos T, que vieram da medula óssea, que em seguida vão para outros tecidos linfóides, onde se tornam ativos para a resposta imune. Então, é como se existisse um órgão responsável pela parte superior do nosso corpo. Então, vocês vão ver que eles estão em pontos bem estratégicos. Então, aí, eles estão aí responsáveis, né, em ajudar aí na defesa do nosso corpo, né, e eles ajudam a proliferar, desenvolver e a proliferar esse tipo de defesa, esse tipo de leucócito, o linfócito T. E de onde eles vieram, onde eles foram produzidos? Na medula óssea. Então, a gente também vai falar da medula óssea aqui hoje, ok? Vamos ver agora outro órgão, os linfonodos. Então, aqui são pequenos órgãos arredondados, como eu falei para vocês. Tem todos aqueles vasos sanguíneos, mas a gente vai ver que tem algumas bolinhas, não é? Algumas bolinhas, olha o que eles são. São pequenos órgãos arredondados espalhados ao longo dos vasos linfáticos, responsável por filtrar a linfa, né? Removendo micro-organismos como as bactérias e vírus e outras partículas da circulação, além de serem responsáveis pelo amadurecimento e armazenamento de linfócitos, que ficam prontos, para agir contra a infecção. Então, aqui a gente vai ver que essas pequenas bolinhas, elas estão ali a postos, elas estão ali guardando um número muito grande de leucócitos, de defesa do nosso corpo, como se fossem pequenos quartéis distribuídos pelo nosso corpo. Aí nós vamos para o baço, né? É um grande órgão linfático, situado na parte superior esquerda do abdômen, responsável pelo armazenamento e amadurecimento dos linfócitos, além de filtrar o sangue, eliminando micro-organismos e células envelhecidas. Então, vocês vão ver aí que o baço ele tem uma importante função em relação ao sistema, né, de defesa do nosso corpo, mas vejam também que ele também vai ajudar a eliminar as células do sangue que estão envelhecidas. Nós vimos no sistema cardiovascular que as hemácias, né, elas têm um tempo curto, de 120 dias. Então, aí, quando elas passam pelo baço, o baço já se encarrega aí de eliminar, ajudar a eliminar essas células envelhecidas. Aí, aqui, a medula óssea, que eu coloquei para vocês, que é o local onde está sendo produzido, né, toda essa nossa defesa. Veja o que tem aí. É uma estrutura localizada dentro de grandes ossos que tem a função de formar as diversas células que compõem a circulação do corpo, incluindo os linfócitos, que são células de defesa do sistema linfático. Eu já conversei com vocês no assunto de sistema cardiovascular, falando aí a respeito, né? E dizendo que nesses ossos longos como esse que eu coloquei aqui, que poderia ser um osso da perna, do braço, estão mais para a produção dessas células para as crianças, né? No nosso caso, no meu caso, o caso dos adultos, é só para reposição. Então, outros órgãos vão fazer essa função. Vamos ver o que é que tem mais. Ah, pessoal, existem alguns órgãos que não são tão bem citados como os que eu já coloquei. Eles são mais simples, que é a questão das tonsilas, que seria aí as amígdalas, né? E a adenoide, que eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar. Vamos ver vamos ver esse texto também. Olha o que diz esse texto. Vamos lá. As tonsilas, no caso as amígdalas,
e adenoides, que são aglomerados de nódulos linfáticos situados na boca. Então, veja como, o que é esse órgão? Esse órgão é um aglomerado, né? É bem interessante que você diz assim, ah, professora, eu já olhei do meu irmão, eu já olhei o meu no espelho, e ela não tem um formato tão legal, né? Ela é um pouco disforme. Pois é, porque elas apresentam aí, é um conjunto, é um aglomerado de nódulos. Então, aí, elas estão ajudando também a defesa do nosso corpo. Existe também, né, a questão aí de alguns que estão próximos ao intestino, que também são responsáveis por produzir células do sistema imune e auxiliar aí na defesa, na proteção contra os micro-organismos. O que é que nós temos mais? Vou colocar aqui para vocês a questão, né, do nosso próximo encontro. O que é que nós vamos ter em relação ao nosso próximo encontro? E aí eu vou precisar que vocês conversem, né, com os adultos aí da família, porque para nosso próximo encontro é importante que vocês tragam algumas coisinhas anotadas. Vamos lá? Então, olha o que eu vou pedir a vocês. Mais uma vez, o seu cartão de vacina. Deixa ele pertinho, a gente vai precisar de conversar a respeito dele. É muito importante ter o cartão de vacina próximo. O que é que vocês vão precisar mais? Conversa com a família e anota algumas doenças que você já teve. Pode ser uma doença simples. Exemplo, professora, eu anotei aqui que eu tenho de vez em quando febre. Aí coloca, eu já tive um problema no ouvido, uma infecção no ouvido. Eu já tive um problema sério no dente. Então, eu queria que vocês anotassem aí algumas coisas que vocês possam trazer para a nossa próxima aula e a gente poder conversar a respeito. Olha outra coisa, além de doença e vacina. É importante que vocês também conversem com a família sobre medicamentos, principalmente antibióticos. Procura saber se você já tomou antibiótico, por quanto tempo, né, você tomou, quem foi que prescreveu esse antibiótico, como foi que vocês conseguiram, né, esse tipo de medicamento, porque também eu irei falar na próxima aula. Então, o próximo encontro nós teremos, mas é muito importante que vocês tragam para a nossa aula, vocês estejam com uma folhinha de papel ou um caderno anotado para poder a gente interagir. Porque olha o que eu trouxe aqui nessa imagem. Não sei se vai dar para vocês verem, que é uns nódulozinhos que aparecem embaixo do braço, no pescoço, na virilha, que a gente chama popularmente, né, de íngua. Então, vou pedir pronto, já colocou. Olha, vejam aí, pessoal. Esse aí tem até de um pescoço aí, umas setinhas. Pergunto em casa também se vocês já tiveram esses nódulos. A gente vai conversar sobre ele para vocês poderem, né, entender o que é isso. Será que isso é bom? O que é que representa isso no nosso corpo? Professora, eu não tive no pescoço, eu tive debaixo do braço, eu tive na virilha. Então, a gente vai precisar. E agora eu vou chamar a professora Cláudia, já para ela falar aí, né, das considerações finais, se despedir, né, que a gente tem um recadinho para vocês em relação às atividades que vocês têm na Unirec. Bem, gente, tchau, tchau. Obrigada a vocês pela participação. Igor aqui está dizendo que já tomou remédio, mas procura saber que remédio foi, quanto tempo, tá certo, Igor? Para a gente poder trazer na próxima aula. Lembre-se de trazer o que a professora pediu, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Aí tem a minha dica, né? Ir lá dar uma olhadinha aí com o professor, o que foi que o professor passou para vocês em relação aí a esse conteúdo dessa semana, da semana aí 37. Tchau e até o próximo encontro. Não esquece das anotações que eu pedi.